não é feita dos dentes, das costas, é feita de pessoas. Se não tiver gente, não funciona. Não anda. Bom, depois de um tempo que não tinha mais CTG aqui, lá nos idos de 1977, esse Coelho aí foi o grande responsável pelo movimento que retomou o desejo de um CTG aqui em Itapera. Márcio Bombelli, que Deus o tenha, foi o grande responsável pelo movimento que se iniciou em 1977. Então ele vinha de Novo Hamburgo, ele trabalhava, ele frequentava o CTG em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, e ele vinha com essa ideia, né? Ele ia de bombacha, né? E a gente se encontrava. E eu, esses dias, estava lembrando como é que foi que eu conheci o Márcio. Não me lembro direito, mas será que é Alzheimer? Eu acho que não, né? Mas não me lembro direito como é que eu conheci o Márcio. Então a gente se encontrou, né? Eu, o Márcio, o Marcão, o Tonho do Nori, o Paulinho Teodoro, né? A gente se juntava lá no antigo Hotel Pastório, ali perto, onde é um sítio hotel, aquele lado tem um hotel hoje, né? Antigamente era um salão de madeira também, era o Hotel Pastório. Então, nas sextas e sábados a gente se encontrava lá, jantava, né? Comia puxinho com maionese, um bife na chapa, um fogãozão que tinha lá, né? Aquela conserva de pimenta, como é que chama? Chapéu de bispo, né? E ali a gente ficava conversando, ele falando, né? E aí a gente começou a assumir a ideia de refundar o CTG, né? Então nós começamos a pensar assim, como é que nós vamos fazer para refundar o CTG? Fomos buscar com os antigos quem eram os que faziam parte, né? Aí descobrimos que o Inácio Alpental, que o Rui Kunstler, que o Evaldo Vignário, um monte de gente fazia parte. Como é que nós vamos convencer esse pessoal a recomeçar com o CTG novamente? Nós optamos uma estratégia assim, o Márcio tocava violão, mais ou menos, né? Mas tocava violão. O Marcão também tocava violão, o Marcão de Nicola. E a gente se reunia, ia lá na casa do Inácio Alpental, fazer uma serenata. Nós cantávamos só José Mendes, só sabia cantar José Mendes, né? Picasso Velho, né? Hoje é domingo, ensinei meu estradeiro, né? Só essas músicas, né? E aí a gente fazia um convite, né? Para eles se juntarem com a gente para dar início, né? Ao tão sonhado CTG que nós queríamos. Convencemos o Inácio, quem poderia? Vamos chamar o Rui Kunstler. Beleza, vamos para o Rui Kunstler. No outro semana nós já fazemos a serenata do Rui Kunstler. Lá no Rui Kunstler, eu não me esqueço que tinha uma canetinha lá na frente e a gente acendia uma vela, era tudo escuro, era noite já. E a gente acendeu a vela e estava tentando, botando embaixo da roda daquela canetinha lá. Começamos a cantar, de repente, um cheiro de pneu queimado, né? 3, 4 velas ali, tudo junto no pneu, já estava começando a incendiar, né? Aí convencemos o Luiz e assim nós fomos indo, chamando os antigos integrantes, né? Então mesclamos os novos, eu nunca tinha feito parte do CTG, né? Com os que já tinham uma certa experiência. Na verdade, eu tinha colocado por baixo, acho que lá pelos idos de 1971, 2, num desfile da Semana da Paz que a gente fazia. Saí aqui do grupo escolar da Barão de Caçapava, ia lá na frente da Caprichosa e disse a Avenida marchando, eu debote de borracha, ele enchia os pés de cabo, né? Mas a prenda que desfilava comigo era bonito, né? Daí valia o sacrifício, né? Fazer o quê, né? Bem, então foi crescendo o movimento, e aí nós resolvemos que nós precisávamos organizar. A gente fez um baile lá na Barra do Colorado. O Dionísio Saiba, ele era colega meu de trabalho na cooperativa, né, na qual eu trabalhei de 75 a 94, quase 20 anos, faltou um pouquinho. E a gente conversou ele para dentro de um salão lá, ele ceder de grátis no salão para a gente fazer um baile. Nós contratamos a Nininha lá do Carazinho para tocar o baile. Eu nem bombacha não tinha, eu botei umas calças meio largas que eu tinha nas botas assim para parecer uma bombacha, né? E até quando eu anunciei o baile, eu sempre fui meio falador, eu já assumi logo o estilo das falas. E eu anunciei o baile, Nininha vai tocar o nosso surumbi. E ela ficou brava comigo, disse que o baile dela não era o surumbi. Nem sabia direito que era surumbi, né? Mas eu ouvia falar, né, nas músicas e coisa, já emendei. E o baile foi bonito. E lá aconteceu um fato que já apareceu no jornal 2, 3 vezes, né? Nós decidimos que depois do baile nós ia lá na barra do rio, lá comer acampar lá,
Sabe como é que a gente tomava uns gororoba, né? Ficava parceiro. Aí compramos 2 galinhas do Saio lá, o Saio tinha lá e roubamos umas 3, né? Paulinho Teodoro era o nosso gatuno, né? Eu não esqueço que até ele atou uma galinha com um par de meia lá e, coitado, não morreu enforcado, mas pelo cheiro, acho, né? Miserável, né? E o Marcão Teodoro, ele usava uma capona preta assim, sabe? E ele carregou uma galinha embaixo, né? Por o salão, foi sempre andando de salão. Nós ia na Brasília, velho, do Márcio Zelis, era um 928, uma azulona que nós andávamos por tudo que é lugar. E quando ele está entrando, eu falei com ele, tem os padrão, e a galinha saiu no meio do bairro lá, fez uma correria, entendeu? Né? Então, assim, essas coisas ficam marcadas, né? Na memória da gente. Nós fomos lá para a beira do rio, frio, molhado. E aí fomos fazer o fogo, e como vai fazer fogo, eu não esqueço até hoje, eu peguei a minha camisa, a camisa xadrez que eu tinha, enrolei no espeto, enfiamos dentro do tanque, esprememos nas veinhas ali do bichinho e botamos fogo, né? E a galinha era dura pra caramba, não deu pra comer mais. Mas, enfim, né? Mais tarde a gente fez outro baile no Tenaião, não existia ainda oficialmente CTG, né? Estava ainda no terreno, a gente fez um baile no Tenaião e convidou o pessoal eu não tenho certeza, eu acho que era de Santa Bárbara do Sul, era o Santa Bárbara do Sul veio. Eles tinham um espetáculo de dança de facão muito bonito, uma peleia, e a gente convidou eles para eles, né? E aí a gente estreou uma pilsen já, né? Aquelas camisas verdes, né, mãe? Linda, umas camisas verdes de cetim, olha, né? Já começamos, né? A pilsen e tal, né? E aí a coisa foi crescendo, né? Então, nós começamos a ensaiar aqui no galpão do Rui Kunstler, ele tinha uma casinha ali que era livre, a gente ensaiava ali. Ensaiamos lá no Horto Florestal, foi lá que eu aprendi a dançar bandeirão, eu não conseguia de jeito nenhum. Não tinha jeito de trocar o pé, de repente eu enrosquei numa tábua daquela falhada, e aí eu achei o passo e dei pronto. Né? Daí eu já me achei dançador, né? Bem, em 12 de agosto de 78 a gente fundou. Quando eu fiz a ata, eu coloquei 16 de agosto, que era a data do meu aniversário, né? Vou botar no dia do meu aniversário. Depois pensei assim, vai ficar ruim, né? Aí adiantei um dia, né? Mas foi em agosto mesmo. Quando eu elaborei a ata, eu coloquei lá 12 de agosto de 78, né? Porque a gente fez umas 3, 4 reuniões até que finalmente deslanchou, né? E aí começamos a trabalhar em estatuto social, né? E aí começou, bom, começamos uma luta para conseguir um terreno. Conseguimos esse terreno aqui com a prefeitura, né? A prefeitura não cedeu, era meio apertado, né, na nossa ideia, mas enfim, era o que tinha, né? A gente pegou o terreno e daí nós tínhamos um prazo de 1 ano para se mexer, né? Então, nesse meio tempo, o Egno Liné, que também era dos Antigas, descobriu que eu não me lembro se era na São João ou na Coronel Gervásio, um cara tinha, né, vendido, não sei o que lá, e ia desmanchar a casa, né, uma casa de madeira. E aí nós fomos lá, desmanchamos a casa, carregamos, viemos aqui, remontamos aqui, né, complementando com outras madeiras, fizemos o nosso galpão, né? O palco era aqui. E a gente começou daí realmente a desenvolver, né? Começamos a participar de rodeios, né? Toda a região, a gente ia para tudo que é. Nós montávamos 2, 3 ônibus cada vez, o pessoal ia para tudo que é lado. Fomos em muito baile em carroça de caminhão, em carreta de caminhão, fomos na Kombi do Rui, na Kombi do pai, na caminhonete do Rui, atrás, tudo montado. Já chegamos em Chapada uma vez que só enxergava o branco dos olhos de tanta poeira, porque não dava pelo seio, tinha que ir pelos arrebaldos, né? Pelos interior, né? Enfim, né? Foi uma aventura, mas a gente conseguiu botar o Guido Mombelli nos eixos. Nós tínhamos uma característica muito grande dentro da 14ª região tradicionalista. Nós éramos extremamente reconhecidos porque nós tínhamos uma característica que estava se perdendo. Todo rodeio, nós saíamos com o nosso gaiteiro, indo de barraca em barraca, né? Fazendo uma visita e tal, né? E o pessoal então reconhecia, né? Falava, né? A gente tinha amizade com todo mundo, né? Éramos convidados então para ir para trabalho, porque a gente tinha muita gente, né? Eu lembro uma vez nós chegamos num baile de Soledade, estava meio vazio, nós enchemos o baile. E aí eu era o posteiro, né? Abriu a corjona, nós invadimos, enchemos o salão. Mas na entrada, uma senhora lá, né? Ela fez um comentário meio ruim para o nosso lado, né? Aí nós dançamos, né? Encheu o salão, chamei todo mundo para sentar, e daí fui lá perguntar: olha, se não estão gostando da nossa presença, não tem problema, a gente vai embora. Aí o patrão, Deus me livre, tá bom?
Então a gente ia por tudo, né? Um dia nós decidimos que nós ia fazer rodeio. Tapera era uma cidade que estava começando a mexer com boi, ou melhor, com vaca leiteira. Nem vaca leiteira tinha quase, né? Era bem simplório, né, a exploração do gado leiteiro aqui. E a cooperativa fez um programa importando vaquilhonas uruguaias, né? Aí começou a dar um corpo a cavalo, tinha uns matuncos velhos por aí, não tinha nada, né? E no lado espumoso, logo aqui no outro lado já, campo, né, campanha, né? Então a gente ficava admirado com aquilo, mas nós não podemos perder. Aí batemos com o prefeito lá, ele conversou com a dona Keller lá, e ela cedeu. Lá antigamente era o campo de Botafogo, né? Era o Botafogo, né? A gente ia jogar bola lá, roubava umas melancia lá no mateio, né? Jogava dentro daquela lagoinha lá, parava de jogar, comia lá, né? E nós ia fazer parte do rodeio. Nós trabalhamos algum momento lá, porque era cheio de buraco aqui, que nós fizemos tudo à mão, hein? Antes do primeiro rodeio, para poder, né, fechar aquela buraqueira lá, e mais ou menos dar uma condição de fazer um rodeio. E é claro que foi um sucesso, né? Por quê? Porque a gente estabeleceu uma teia de relações muito grande com os outros CTGs, né? Da 14ª, da 7ª região, da 9ª região, enfim. Né? Quem lembra aí do cometa Halley? Vocês nem ouviram falar disso, né? Vocês, né? Quando o cometa Halley estava aquele negócio que ele ia aparecer nos céus, nós tínhamos ido num baile lá em Passo Fundo, lá no Getúlio Vargas. Eu ia dizer lá logo engano, mas não foi no Getúlio Vargas. E quando nós voltamos com a Kombi do Rui de Madrugada, era perto, né? Nós paramos num lugar aí, ficamos horas esperando e tal, a gente não viu nada. Enfim, né? Voltamos e ficou para a próxima volteada da vida, né? Um dia, quem sabe, né? A gente vai conseguir assistir. Bem, nesse meio tempo, nessas andanças, fiz uma bateria aqui para não esquecer, né? Faria serenatos antigos. Quando nós começamos a ensaiar, o Evaldo ainda não era o Evaldo Guignaro foi o nosso instrutor de dança. Mas antes disso, a gente conheceu o pessoal do Pedazinho do Rio Cancizano, o Ari, nós apelidávamos de Fio, o Pingo e umas presas de lá, e eles vinham para cá para ensinar a gente. Então lá na casa da mãe, no fundo da casa tinha o tanque e tinha o meu balcão, e lá nós fazíamos um acampamento, né? A mãe fazia umas comidas lá, e nós juntávamos por lá, ficava 2, 3 dias, e ó, dele que ele sai, né? Esses tempos eu encontrei o Fio lá em Primavera do Oeste, lá pertinho da Rondonópolis. Não sabia, né? Escutei a voz e reconheci. Digo, é o fulano, fulano. Então a gente se conversa de vez em quando. Eu estou querendo levar ele lá para o nosso CTG, para ensaiar invernado, que faz horas que não tem. Mas ele está com problema no pé lá, fez uma cirurgia, não deu muito certo, né? Antes de se recuperar, ele vai lá ajudar a gente. Bom, o que aconteceu mais? Baile no Tenarião, baile na Barra. A gente, antes de estar com o CTG funcionando mesmo, a gente fez uma semana farroupilha lá na frente do Café Diana, onde tem aquele cachorrão. Lá antigamente era um terreno vazio, a gente fez um acampamento de crioulo lá, né? Tem até, eu acho que tem na minha departamento, sempre eu vou mostrar, tem uma foto lá, tá, o Inácio, o Márcio, eu, o Marcão, o Paulinho, né? A turma disso, né? E a gente, né, se achava os Aurélio, né? Não entendia porcaria nenhuma, mas nós tínhamos uma boa vontade terrível, né, de fazer o negócio dar certo e funcionar. Bom, quando nós inauguramos em 1979, dentro do prazo de um ano, ou seja, nós fundamos em 12 de agosto de 78 e em 11 de agosto de 79 fizemos o baile de inauguração. E dia 12 é outro baile. Fizemos 2 bailes, um cordão no outro, né, já para começar a ter. Eu lembro até hoje, esses dias, um pouco antes de morrer, o chefe dos monarcas esteve lá em Rondonópolis, a gente proseou, né? Quando eu fiquei 2 anos em Erechim, assim, eu ia muito lá na loja deles, conversava, né? Lembrando que eles, os garotos hoje, vinham com aqueles micro-ônibus Mercedinho, 608, acho que era, né? E ali onde tinha o escolar, eles botavam o cartaz deles grudado, né? Eles alugavam eles, os garotos tudo, né? Era assim, depois não dava com aqueles ônibus que eram as maravilhas, né? Mas o começo é assim, né? Devagar. E eles vieram, né? Abrilhantaram os nossos bailes aí. A gente fez baile com um conjunto famoso, baile com um conjunto que ninguém sabia quem era, né? Eu me lembro bem de um baile assim, nós contratamos um tal de Pago Sul. Ninguém conhecia.
Aí eles tocaram um baile em Cruz Alta, eu fui no baile em Cruz Alta. Quando eu voltei, eu disse assim, meu Deus do céu, vai ser um fracasso isso, vai ser só reclamação. Era ruimzinho com isso. Fui chegar aqui, terminou o baile, era dos 4h30 da manhã, nós ficamos até 5h30 da manhã ainda. Sabe o que aconteceu? Trocou o gaiteiro. Mudou totalmente o conjunto, né? Deu um tranco diferente e o baile bombou mesmo, né? Quando a Marinês Siqueira veio tocar aqui, que ela chegou com aquela carrocinha assim, botou as caixinhas de som, eu digo, vixe Maria, acostumado com os conjuntos, pegando o tremendão, mas um som assim bem calibrado, bem equilibrado, bem distribuído, né? Às vezes a gente tem uma impressão de grupo que, né? Não é. No dia 25 o Tcheca Careca tocou lá no nosso CTG, no jantar baile, né? E eu falei pro seu Mário, o proprietário, ele sempre mandava vídeo, né? Porque eu fui patrão, querendo tocar baile no senhor. Seu Mário sempre disse, ó, você é Tcheca Careca. Não saiu bem no baile, vai ficar o Tchê aqui, vocês vão voltar só os cacarecas, né? Mas o pessoal gostou demais, um balão. Daí a gente fez uma domingueira, repetiu, né? Foi muito bom, né? Mas não é fácil, né? Para nós lá que estamos longe. Às vezes o pessoal diz, por que não vem? Por que não vem? Por que não vem? Tem que vir tocar em 3, 4 lugares, senão custa uma fortuna, né? Para levar um grupo para lá. Bom, mas vamos voltar aqui porque ele não vem. Terreiro e tal, decoração, né? Parte de exposições. Eu fazia um programa do CTG chamado Chimarrando, todo sábado à tarde, das 14 às 15 horas. Por que era só 1 hora? Porque se ficasse mais 1 hora ia enjoar, né? E assim todo mundo pedia mais, para antes, né? Não. Eu lembro sempre que o Elvio Anual, quem conhece o Elvio Anual lá do laboratório, né? Ele dizia assim, Ramon, eu não perco um programa, eu ligo o horário e durmo. Beleza, né? Calma, né? E durante, quase 14 anos eu fiz o programa. Todo patrão que entrava dizia, quer que continue? Claro, continua. Como é que é? Eu dizia assim, ó, você arruma no máximo 4 patrocinador. Não quero saber quanto custa, que dia vence, que cobra, nada. Eu quero saber, é os 4 patrocinadores, não mais que isso, porque senão é comercial que não acaba mais. Vocês podem, porque eu não cobro nada, mas não quero saber de negócio, né? Financeiro. Estou fora. E foi, né? Aí quando eu saí, que eu me mudei daqui, daí o compadre fez um tempo, depois veio um outro pessoal que assumiu, o Bibiano, acho, né? Sei que seguiu um tempo, não sei se hoje ainda existe. Continua ainda, agora é de manhã? Menina, né? Eu sempre quando entro no Rio Grande, eu digo nos lugares que eu paro que eu me decepciono. Paro em restaurante e bar é só música sertaneja. Eu disse, não parece que eu entrei no Rio Grande, parece que eu estou em outro estado. Né? Mas enfim, né? O que dá dinheiro, o que é mais comercial, o pessoal acostuma, né? Quando eu fazia o programa, eu tinha um método, uma metodologia assim, não ruim. A minha atual esposa, ela diz assim, rapaz, mas tu tem que atender os critérios. Deus pediu música ruim, eu não toco. Ruim na minha concepção, né? Música que tem duplo sentido, que tem uma letra muito bagaceira, essas coisas, eu não toco. Eu digo assim, desculpa, eu não achei, mas num lugar eu vou botar uma bem boa, né? Eu tenho lá em casa ainda hoje muitos encartes dos discos, que vinha o disco da Califórnia, da Seara, que vinha com o encarte das letras dentro, né? E aí o cara da rádio dizia assim, vocês fazem o que com isso? Ele disse nada, eu disse, eu posso levar? Pode, então eu levava, né? Para ter as letras sempre dadas, né? Bom, eu nunca aprendi a tocar instrumento nenhum. Uma vez o professor Luiz, né, dava aula, eu fiz uma aula de violão, segunda, terceira, eu falei para ele, olha, me desculpa, eu estou vendo os caras dançar lá, eu tocando aqui, eu nunca vou fazer isso, eu vou dançar, eles outros que tocam para mim dançar, não vou. E não insisti porque não era da praia. O meu filho mais velho toca violão e guitarra, ele toca muito bem. Tem uma outra aí que dá umas arranhadas assim, né? Eu tenho o bumbo de igreja, tenho o pandeiro, tenho o violão, que não toco nada. Mas eu me incomodo. O barulho eu faço. Nós temos um grupo lá da Tertúlia, toda sexta a gente se reúne, faz uma jantinha, canta, reclama e tal, né? Não tem, né, esse coisa. E eu não canto, né? Eu sou empresário, né? Eu quero umas paradas para gente ir, né? Mas eu não canto, mas eu canto, né? Eles estão no microfone, eu canto fora, porque eu lembro as letras, e às vezes você perde, eu puxo a letra, né? Aí o cara diz, como é que sabe tanta letra de código? É só escuto música gaúcha, né?
Uma vez, olha, aqui quando tinha a novela O Clone, eu subia a escada lá em casa, numa casa que a gente morava, quando subia eu virei e disse para ele, se um dia o pai de você subir aqui e for lá e botar não for música gaúcha, pode passar fogo porque é um clone. Não é eu, com certeza, não é verdade? Eu escuto outras músicas, sim, se os outros colocam, mas que eu coloco, minha caminhonete ligou, já sai música gaúcha, não tem como, né? Quando que eu ligo o rádio? Quando no domingo tem o nosso programa lá, Praça Maconeira, na rádio, sempre para cultura, né? Eu acordo, estou comigo, nem que uma manhã do bar, eu acordo às 8 horas para assistir o programa que eu gravei, que eu já recebi o programa antes de ir pro ar, para ver se está tudo ok, mas eu levanto para assistir, né? E de vez em quando acontece, um dia eu estava olhando, de repente estava entrando outro, eu liguei lá, tá dando alguma coisa aí, não é isso que a gente gravou não, né? Bom, como é difícil no tempo, eu geralmente gravo o quadro no celular em casa, né? Daí envio ele edito. Depois eu vou mostrar para vocês aí como é que eu mandei o quadro e como é que ele ficou depois, né? Daí eu coloco um requadro, faz, né? Todo mundo está lá amarelo. Esses dias tinha uma costelada de rota que eles fazem todos os anos, era o 21º costelão, né, que eles fazem um benefício da paz. Daí o Fernando teve que vir a cara assim, né, que a família dele é daí, aí eu fui lá e apresentei, né, mas geralmente ele apresenta e eu faço quadro só, né. Eventualmente eu vou lá e faço, tem um programa aqui que está eu e o Ramiro estava lá, eu levei ele para nós gravar junto com o né. Tá? Bom, mas voltando a Vaca Morta, né, a gente fez aqui uma temporada, era nos anos 90, uma semana farroupilha que eu achei assim que foi muito proveitosa. O que acontecia? A gente convidou equipes. Então, eu era da equipe da FUCO, que eu trabalhava lá. Tinha uma equipe do Banco do Brasil, uma equipe do Mundele, da qual o Ramiro fazia parte. Uma equipe do Banco do Brasil, uma equipe do Mundele, uma equipe do Lions, né? Lions Club, né? Era um monte de equipes. O que se fazia? A gente se reunia aqui e sorteava. Segunda-feira, quem vai fazer a janta? A FUC faz a janta. Quem faz o teatro? O Banco do Brasil faz o teatro. Quem traz um artista? É o Curtume. Na outra noite, quem faz a janta? Daí sorteava o Curtume. Quem faz o teatro? Era a Copa de Soja. Quem faz? Todas as noites tinha janta, teatro, apresentação de um artista, alguma coisa. Foi muito louco, estava aqui, né? E aí de manhã cedo a rádio anunciava, tarefa de hoje, quem trouxer a maior cuia, trouxer a maior panela de ferro, trouxer a maior chaleira, né? Era a tarefa do dia. Numa das edições nós fizemos, a tarefa era fazer um desfile de vestimentas. Eu fui lá em Palmeiras das Missões, conheci o pessoal dos missioneiros e arrumei com eles os trajes de época, né? Bota de carvão de potro, tudo aquelas coisas lá. Eu fui lá buscar para apresentação, né? A gente fez 2 teatros aqui que foram muito sucesso, né? Quando eu tinha acesso à rádio, eu gravava a poesia e colocava os efeitos, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o primeiro baseado no Bochinche do Jaime Caetano Brau, né? Com Pelé e tudo, o seu Djalminho Salvador, que Deus tenha também, ele deu um tiro de cestinha aqui que foi uma correria, a casada se assustava, né? Mas eu não participei disso aí, nós fizemos eu ajudando o tal do puteiro. Olha, viu? Era sorteado, né? Era fazer a janta e o prato que era indicado ainda, né? Naquela noite, né? Eu me lembro que nós fizemos cada lado com o outro para fazer o carreteiro. Nossa! Eu sei, ninguém vai comer isso aí, não tinha até a lapa, né? Era todas as noites. Todas as noites. E outro ano a gente fez outro teatro, que também era o tema, né? Que foi a morte de Pedro Ninguém, né? Então quando dizia assim, e um trovão rolou no espaço, eu botava o efeito. E nós acendemos flash, né? Então eu dividi o palco no meio, o lado de cá era um velório, tudo escuro, só com as velas, e o lado de lá era a cozinha, né? Lá tinha um fogão, nós botamos fogão, fazia bolo frito, tinha 3 na frente que elas faziam crochê e fofocavam, né? Foi muito mais, né? A gente andou aí no meio com o morto dentro do caixão aí, cantando aquelas músicas de velório, tudo assim, né? E eu, como ficava atrás do morto ali, foi curioso isso, né? Um lance engraçado, né? Eu ficava atrás do morto, eu dava de chapéu, né? Então, quando eu falava uma coisa que o pessoal dava as orientações, as gurizadas que davam ajuda, chegando e diziam: o morto vai levantar, o morto vai levantar. Era o Romito da Silva. O Romito da Silva era
Era o defunto na época. Coitado, fizemos um cachorro meu pequeno e estava com as pernas encolhidas, né? Mas enfim, né? Uma coisa que eu me lembro muito dessas noites foi quando o Jorge Quadros e o seu Arthur interpretaram o Tropeiro Velho, né? Quando o pai estava deixando a herança para o filho, foi muito bonito também. Então saiu umas coisas muito, né? É trabalhoso. Eu estou tentando há anos fazer lá, mas não está fácil. O pessoal é meio arredio, né? Mas eu tentei, eu vou fazer ainda. Assim como eu vou fazer um festival da canção, porque aqui uma vez nós fizemos o primeiro canto farrapoteado. Um festival da canção só para piazada. Foi muito bom, veio gente da região toda participar, né? E os jurados, entre os jurados que a gente conseguiu, um era o Jorge Nicola Prado, lá do Cruz Alto, que é autor daquela música E lá vem um desses tauras que não deu um farrapo, vencedora em 1985 no Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, né? Eles foram o vencedor da região do Cruz Alto. Uma música espetacular, né? Estava também o poeta Arabi Rodrigues, que está velhinho, e ainda hoje eu converso com ele. E ele lembra desse ter estado aqui, das apresentações, tudo, né? A gente conversa de vez em quando. Eu ligo muito de vez em quando com ele, porque sabe como é que é. Velho, né, mãe? Gosta de ficar conversando um tempão, né? Aí ele acha alguém que escuta, né? Não acaba nunca a prova, né? É uma emendada a outra, né? Na verdade. Mas tudo bem, né? A gente tem que... Eu aguentava o gileiro, o que é isso? Não dá nada, não. Outra coisa interessante que a gente fazia era os desfiles ou da Semana Farroupilha ou da Semana da Pátria, né? Assim, foi meio de surpresa, né? Em casa eu tenho muito material, fotos e tal, né? Que eu poderia mostrar. Tem algumas aí para a gente não perder o foco, né? Mas não é nem... Isso aqui é umas fotos, foi o pessoal que me mandou. A Marli, que é a esposa do Márcio, as minhas primas, né? Meus irmãos arrumaram, porque a invernada aqui era quase tudo o nosso povo, né? Aí, ó, num outro desfile, ó. Lembra da Rosélia? Lá era a nossa subsede, nós saía lá do Pastório, o Marcão era o agente rodoviário, nós ia lá continuar a prova, né? Olha aí, ó. Olha quanta gente antiga. Aqui está uma tal de Isabel. Minha ex-esposa Roselane, eu ali, o seu Dino Santana, que era o gaiteiro, pai da gurizada do Santana, que era aí do Continental, lembra? Ali está o Jovem Rodrigues Brasil, que foi patrão também, já partiu dessa. Seu Jurandir, que é dos Capotes, vocês conhecem? Conhecem? Que também foi patrão, era vizinho aqui, né? Ali no lado está o Márcio Pombelli de novo. Aqui eu não estou conhecendo direito, também não. Mas olha, é uma galera das antigas aí, né? Rapaz do céu. Isso é 1900 antigamente. Mas foi logo no início. Eu tinha até cabelo. Logo no início do CTG aqui, todas as minhas folgas eu passava aqui. Né? Quando tinha baile, coisa, eu vinha aqui, lavava as paredes, porque enchia de. Era teia de aranha, né? O patrão Inácio Fetal, a mãe dele é a dona Elga ou Elza? Elga, né? Dona Elga. Ela fazia uns crochê e ela tinha samambaias, folhagens assim, umas latinhas. Então ela fazia uma capinha de crochê com alcinha. Quando tinha o baile, a gente ia lá com uma caminhonetinha, carregava daquelas coisas, encaixotava e pendurava tudo lá. Ficava no verdão, coisa linda, né? Uma trabalheira, mas... Quando tinha o sarau de prenda, os bailes da prenda jovem também. Ela fazia... Uma vez a gente fez uma passarela aqui, botamos uma piscina, meu pai fez um negócio para jogar água assim na ponte, né? Então assim, coisas trabalhosas, mas que valiam a pena, né? O resultado era sempre muito bonito, né? Doido. Quando era dia de baile, fandango aqui, esses aqui, ó, estavam tarde inteira sapateando dentro de casa. Tinha que ensaiar, né? Tinha que ensaiar para vir pro baile fazer sucesso, né? Eu passava aqueles vestidão lá, tudo, tinha três que andava, né? Às vezes eu tinha que secar as saias da nação muito no fogão. Da invernada inicial era. Eu acho que tem até uma foto por aqui, mais ou menos daquela época. Só
Olha aí, ó. A Marli, a Márcia é minha prima, a Yara é minha irmã, a Helena é minha prima, o Jota, a Isabela e eu. Era uma parte, né? Não estava todo mundo aí. Mas era, fazia parte também o Nico, que era meu primo, o Adelardo, o Ramiro, o Vado, não, só estou contando da família, os estrangeiros. Mas era assim, se desse algum problema na família não tinha apresentação, né? Eu acho que era 75% da invernada, eu acho que era nossa. Nós primos, né? Tudo, né? Então, aí as prendas daqueles tempos, né? Aquela é a Kepman, a Jussara Guilherme, a Elizabeth Miller, a Potrick, a Yara, a Denis, Milé, a Marli, a Isabela e a Eliane, minha prima. Olha, foi a primeira prenda, né? Olha uma das apresentações aí, olha ali como era fino que nem a sobrinha do papudo, né? Mas você tinha cabelo e não tinha barriga, agora tem barriga e não tem cabelo, né? Mas tá aí a Marli, a Márcia, a Isabela e vai indo, na viagem. Eu, o Ramiro, o Selo, o Barriga, e aí por diante, né? São tudo fotos antigas, né? Então sabe como é que era a qualidade. Oi? Aqui no Rio, sim. Tem. Aí, ó. Esse cabeludão aqui é o Ari Sebastião Strike, meu compadre, a Márcia, o Marcão, o Peter, o gaiteiro, a Marli, eu, a Yara, assim, pequenininho daquele jeito, esse né? É o Adri, né? O Adri, a Isa, o Luiz, a Bela e quem tem no lado? O Ico. O Ico? Ah, o Ico também primo, né? Claro. Aqui me mandou a Márcia uma foto dela, e o Selo e a Isa. E eu disse de Lambuja no seu Domênico, né? Pai do Lecão. Aliás, ele me ligou lá da Itália, ele viu lá no grupo dos amigos lá da infância, ele me ligou, né? Mandou um abraço pro pessoal lá. Aí estão aí, ó. A Isabela, ela disse que tem que botar uma faquinha no pé do meu dedo. Ela aí, a Luciana, minha irmã, a Adriana e o Raul. Aquele guria ali, ó. Tinha mais cabelo que um espancinho, né? Aqui é o quadro, aí tá o Ramiro e a Isa, né? Olha lá eu lá no fundo, aquele cabelão lá é eu. Olha as prendas aí, ó. Aqui num casamento de Leopoldo dos Santos, fez o casamento aqui, a gente trabalhou, né? Ajudou, né? Eu que peguei. Aquela era uma das Kombi, né? Não era do pai, o pai era repartido no meio aí. Aquela Kombi velha, né? Nós fomos uma vez no baile de Birubai, nós entramos lá, e o polícia está com ele e disse: senhor, o senhor não percebeu que só o senhor está indo no baile, se todo mundo está voltando? Estava na contramão, né? Beleza. Aí uma parte, hein? A gente fez uma invernada dos casados. Então, como nós criamos um pouco de idade, os outros assumiram nosso posto e a gente fez uma invernada dos casados. Aí nessa época todo mundo resolveu engravidar, acabou a invernada, né? Aí todo mundo, né? Faz coisas. Rapaz, que coisa, hein? Sai, aquele seco sou eu, ó. Mas ele come, ele não se engana. Aqui então a Rafaela, que está ali, ó, no vestido azulado ali. O meu filho é o Rafael e a Raquel. A Raquel é a mais novinha, né? O primeiro casamento, 38 anos, o Rafa vai fazer 42 e a Rafaela, não vou falar, tá? Vai 40, né? 5 anos, né? Vai 40. E aí, a minha velha, né? Depois de velha, virou primeira prenda de lua, né? E junto com o meu pai, o senhor Orlando, né? O rei do baiãozinho, né, mãe? O pai adorava dançar, mas só dançava dentro da dança. Só a mãe para dançar com ele, né? Mas a mãe sempre foi muito dançadeira. Ela era sempre gordinha, mas leve para dançar, né? E o que a mãe sempre dizia? Que os filhos puxaram. Bonitos que nem ela, artistas, dançadores que nem ela, inteligente que nem o pai, né? Eu sempre digo que como eu fui o primeiro, eu juntei tudo, né? Inteligência, artista. Bom, o Darcy Matei foi coordenador da 14ª região tradicionalista, né?
E eu fui o assessor dele aqui na patronagem, claro que fui para a região também, a 14ª, né? Uma polêmica que a gente tem muito grande foi lá em Soledade, porque estavam premiando no rodeio, né, pagando pelo primeiro lugar 5 mil, segundo lugar não sei o que lá. Eu sempre fui contra isso e continuo sendo. Eu sou contra, né? Então a gente tem uma peleia bem grande na região. Eu disse assim, gente, tem dinheiro, ajuda, ó, vou dar para cá, ninguém nada, que nem 500 quilos de ajuda. E não é 8, não, ajuda para o ano, sei lá, mas não dá prêmio. Eu disse, isso vai acabar com a competição. Vai começar a virar uma competição por causa do dinheiro. E daí vai ficar tipo meio profissional. Os caras que são bons vão ganhar tudo e os outros vão ficar só chupando o dedo sempre. A gente nunca se importou muito com isso. Mas é bom ganhar, né? Nossa, quando aquela vez o Vargas de nós é de chilena, nós achávamos que não vai ganhar, né? É muito bom, né? Antigamente tinha um festival gaúcho que era o Mobral. Era o Festival Mobral. E nós cedemos aqui em Tapera, a 14ª região tradicionalista, a primeira edição do Fregarte, quando virou Fregarte. A primeira edição regional foi aqui, Tapera. Lá no Plenarião a gente fez. Né? Porque aqui não tinha condição de abrigar todo mundo. E eu era o secretário, claro, sempre eu era secretário, tesoureiro, né? Sempre. E eu era o secretário do evento e estava inscrito para declamar. E eu me lembro que foi muito pitoresco. Quando me chamaram para declamar, eu botei o botão da Suzana, fica aí e saí correndo, né? Aí eles fizeram assim, colocaram uns palanquinhos assim, uma corda, né? Para o pessoal não invadir a pista, né? E onde chegava na frente, lá do microfone, eles botaram um arremate assim, né? E eu vim correndo e tropecei naquela corda e me estabaquei. Caí lá na frente da comissão, né? Deu uma batida na poeira, né? Aí fiquei meio nervoso, declarei igual, aí um gesto eu derrubei o microfone, tudo, né? Mas me classifiquei para ir para Porto Alegre, né? Representar a região. Um dos jurados me chamou e disse assim, o senhor se classificou, por favor, leve uma poesia mais pequena, tá? Muito grande isso aí. Eu sempre gostei de poesia muito longa, né? A primeira poesia, assim, mais ou menos, que eu decorei aqui foi Gesta de Clarim, era um livrinho pequeno, né? Que o Guilherme Schultz Filho de Carazinho foi o autor, em 1974, nas preparações do 140º aniversário da Revolução Farroupilha, a Assembleia Legislativa fez um concurso e ele ganhou, né? Inclusive, ele foi presidente do MTG, ele era da Estância da Poesia, né? Ele foi, acho que, secretário de Turismo, a Biblioteca de Carazinho e a Biblioteca do MTG, que é o nome dele, né? O poema que ele retrata um pouquinho da Revolução Farroupilha toda, né? Ele faz todo um apanhado muito bonito, né? As partes principais, os principais personagens. E eu decorei aqui, né? E eu ficava dentro do TG muito tempo, né? Aqui na frente tinha um acampamento Daia. Nessa praça aqui era o acampamento Daia, né? E eu gostava de tomar chimarrão e não tinha nem esquentado. Então eu ia ali na frente e pedir água emprestada, né? E sabe como é que é, né? Papo vai, papo vem, sentar água para estar usando o casamento, né? E assim vai, né? A vida. Bom, depois que eu fui embora daqui, eu fiquei 2 anos em Erechim e fui para o Mato Grosso, né? Já vou fazer 28 anos de Mato Grosso. Né? A gente foi para lá em 98 e 99, começou a participar do CTG lá. E a Rafaela dançava, a Rafael dançava, e o Rafa tocava violão no grupo, né? E fazia as músicas. Então, em 2000 a gente foi para Alto Garças representar a nossa região, né? Concorrer no estadual e a nossa invernada ficou campeã e eu fiquei campeão em declamação. Aí em janeiro do ano seguinte a gente foi para Brasília, na Grande Torto, representar o nosso estado, né? Hã? Sim, mas no Regional estadual. Depois ganhou esse apesar e daí não podemos ir no nacional. Não, foi para Brasília depois de Alto Garças. Alto Garças a gente foi em 2000. Eu tenho até hoje lá umas fichinhas de cachorro quente, água não, cerveja, né? Do roleiro. Então eu sou acostumado a levar de lembrança, né? Eu compro a ficha e esqueço de gastar. Um fato pitoresco que eu lembro quando a gente foi para Alto Garças, a gente estava esperando lá na frente da igreja Santa Terezinha, esperando o ônibus, que eu tinha contratado um ônibus, né? Da Lion Studio. E chegou a hora para sair, cadê o ônibus? Ele não aparece, liga para o cara não responde, liga e nada. E agora, o que vamos fazer?
estamos sem ônibus. Aí estamos eu e um cumpridão lá, o Wilson Bolsonaro, olhando assim, de repente passa lá uma poeirona, era um ônibus que tinha vindo de uma fazenda. E nós pegamos a caminhonete e fomos atrás do cara, chegamos na casa deles, ó, estão precisando de um ônibus. Ele disse, acabei de vir, não sei o que lá e tal, mas liga para o patrão aí, que algum outro motorista, daí vai. E aí o Wilson conhecia, ele ligou, a poeirona é porque andava no meio da lavoura, né, e os cachorros embaixo, cheio de terra, né? Aí pegamos aquele fusão velho, pequeno, vamos lá, carregamos as tralhas e fomos embora também, né? Era uns 200 quilômetros, não, 180 quilômetros de lugar só, né? Certinho. Aí quando a gente passou a ponta do Rio Vermelho, eu falei para eles, ó, a última vez que me aconteceu, nunca aconteceu, né? A última vez que aconteceu isso, nós voltamos campeão. E não vai ser diferente dessa vez. E de fato, chegamos lá, a invernada estava muito bem ensaiada, né? Estavam muito bem dispostos, né? Quando a gente foi entrar lá, eu disse assim, ó, não esqueça, ó, tá vendo os caras de Sorriso naquele ônibus de 2 andares? Eles estão no ar-condicionado fresquinho, estão calorão da bexiga por fora. Vocês já estão tudo quente. Ele tem a base que eles vão entrar frio e não vai dar nada. Não deu outra, né? Arrasaram, né? Aí a gente foi para Brasília. Depois fomos para Sapezal, que vocês pararam na ponta do Largo com água, né? Tu viu lá quando parou o ônibus, né? E foram campeões em Sapezal, e campeões estaduais. Aí não podemos ir para o nacional, tivemos que ceder o lugar, porque chegou na época do vestibular e lá a gente não tinha muitas opções de curso, né? E aí o pessoal começou a demandar para fazer faculdade em outros lugares, né? E acabou a invernada. Nunca mais teve uma invernada assim de peso, né? Teve umas tentativas, mas nunca mais logrou. Então assim, não pode parar. É isso que eu digo para você, não pode parar, tem que continuar. Tem que estar vindo para adultos. Nós só tinha adulta, né? Se tivesse de repente uma juvenil, né, em andamento, pode ser continuado, mas parou e parou, né? Depois não conseguiu juntar, né? Eu aqui sempre fugi de ser patrão e lá fugi sempre também, né? E em 2018 o patrão André me encerrou e disse: o próximo patrão Ramon. Eu disse: olha, eu até aceito, se você defender a minha tese de doutorado, eu pego o patrão. Eu vou defender a minha tese, se Deus quiser, 2019. 2020 eu pego o patrão, sempre eu isso. E de fato, né? 2020 eu assumi o patrão, fiz uma reunião do nosso MTG lá, né? Você tinha uma reunião, 2 semanas depois fechou tudo. Entrou a pandemia, lascou. 3 anos, eu fiquei 3 mandatos de patrão, correndo tipo louco para pagar pelo menos a energia. Né? Mas graças a Deus sobrevivemos, né? A gente bem está reformando o CTG lá, ou seja, né? Um ano a gente contratou o Serranos, o patrão não queria contratar, que foi, na verdade eu fui 3 anos patrão e 1 ano eu fui patrão de verdade, não de direito, né? E o meu vice assumiu o patrão, mas daí deu uns problemas na empresa lá e ele ia abandonar, eu digo, não, continua com o nome que eu toco. Né? Então, na verdade, foi 4 anos, né? 4 mandatos. E a gente fez um baile com o Serranos lá e ele estava louco de medo. Eles nunca pagando tanto no conjunto, né? 3, 4 vezes mais do que a gente paga normalmente. Eu disse, não, pode fazer que vai dar sim. Não, vai. Assina o contrato que eu valho. Se precisar o dano de economia, vamos fazer que vai. Ufa, sobrou 5 mil, deu mais e mal pagar a despesa, né? Eu já andava assim, né? Vou ficar de pé. Mas graças a Deus deu certo. Mas daquelas curiosidades, assim, só para encerrar, num evento que a gente fez, reuniu os patrões, lá tinha um cuero lá que não foi patrão, mas ele sempre era um paranaense que gostava demais, né? E daí ele chegou uma hora e me chamou, vou pegar o comigo. Que foi, seu João? Está na hora de nós fazer um baile aí com o conjunto lá, que é bom mesmo. Seu João, vontade não falta, o problema é que cachê. O conjunto eu pago. Pode contratar, o Renato, Fernando eu pago. Ixi, eu digo, estou feito. Agora sim, né? Não vai custar nada o conjunto, vou vender um monte de vezes, vou arrumar a grana, né? Vou dar uma geral no CTG. Nós tínhamos um baile já programado dia 1º de julho, conseguimos monarca no dia 5 de julho, no meio da semana, em cima do outro baile. Eu pensei assim, eu vou fazer o baile, não vai custar nada, mas não vou ganhar nada também, né? Porque não vai vender 2 bailes em cima do outro. No meio da semana, vai dar, mas não vai dar aquilo que queria. Eu não quis aí, né? Perdi o patrocínio. Aí no outro ano, que era outro patrão, deu certo, eles foram falar com ele,
Eu prometi por amor, não para vocês. Escapou, né? Tá bom, vamos fazer o quê? Enfim. O patrão aí vai falar, né, que a gente passa uns percalços, porque manter o tradicionalismo, manter a tradição, é um negócio que não é fácil. Cultura não é um negócio que dá dinheiro, não. É um negócio que dá despesa, que geralmente não tem reconhecimento, né? Enfim, a gente faz porque gosta realmente, né? Uma vez o Rafa me disse, pai, por que tu vai tanto vocês? Cara, ó, tu faz, pode, depois me der, eles homenageiam, mas eu não estou nem aí. É que nem uma missa, eu não vou por causa do padre, não vou por causa do cara que serve a hóstia, por causa que leva, não é por causa disso. Então, eu gosto, né? Eu perco meu tempo e tal, né? E tudo. Vixe! Trabalhar com o bicho, né? E às vezes eles cobravam até a entrada. A gente trabalha e paga. Beleza, né? Beleza, eu ganho sempre umas 15, 20 mesas, mas pago meu ingresso sempre muito certinho. Enfim, né? Mas se as pessoas não falam, não gostam de né? É amor é causa. Bom, só para encerrar, em 2014 eu concluí o meu mestrado, né? Lá no programa de pós-graduação em educação, os mestrados em educação, e adivinhe sobre o que eu falei. A minha mulher insistia para mim fazer e eu dizia, aí, não está aqui. Eu acho que quando eu copiei aqui não saiu. Deixa eu ver, não, acho que é aqui. Eu fiz sobre o tradicionalismo. Achei uma louca lá que aceitou me orientar, né? Uma professora, numa linha lá que era cultura e não sei o que lá. Aí eu fiz sobre uma perspectiva transgeracional. Como é que é transmitida dentro do CTG a tradição, né? Como é que é o... né? Daí eu fui fazer lá em Primavera, 140 quilômetros de Rondonópolis, porque nós estávamos sem invernário, eu precisava de invernário, né? Precisava do vô, precisava do filho, precisava do neto, né? Participando, para ver como é que se dava a coisas. Eu fiz, em 2014 eu defendi, né? Aprovado, graças a Deus. Em 2015 fiz um doutorado em administração, né? 2019, daí peguei de patrão, né? E eu sempre falo, né, que a hora que eu quiser divorciar, eu pego de patrão de novo, né? Eu sempre falo para eles, a hora que eu pegar de patrão, vocês já sabem que o divórcio está marcado, né? Porque quando a gente assume para valer, é trabalho, né? As invernárias, tudo, o patrão é que tem que, né, tá correndo. Tem um monte de gente que trabalha junto. Durante a pandemia eu convocava a reunião, só ia eu. Daí eles diziam que eu era muito autocrático, que eu decidia tudo sozinho. Não aparece ninguém, eu decido, né? Pronto, eu faço e acabou. Vamos fazer o quê? Né? Desse jeito que funciona. Bom, daquele tempo, a minha mãe, desde o início, né, suportou a gente lá tudo, porque era uma folia, aquela junção de gente, né? Nossa Senhora! Aquela barulheira, né? A dona Eloide estava no baile aqui, né? Do Rincunça. A senhora do seu Jurandir está aqui. Tem mais alguém aí que era da família de algum patrão, fosse patrão? Não, né? Pois é. E os velhos sumiram tudo, né? Então tudo em carne logo no fogão, né? Eu duvido, é verdade. Né? Eu chamei alguns, mas enfim. Bom, hoje a gente tem lá além do CTG, eu faço um quadro dentro de um programa de TV que nós temos lá, que é o Prosa Galponeira. Eu só para ver aqui, eu recebi agora a edição, cadê aqui? CTG de Moderna. Não, mas está aqui, ó. Eu recebi o programa 687. Só passa em domingo, tá? Então já são 687 domingos que o programa está no ar. Né? Então o Fernando é aqui do Carazinho, é o diretor do SBT lá e é o apresentador. E eu faço um quadro. Então eu gravei aqui na mãe do celular, mando, né? Foi um recorde, um requadro e tal, né? Uma vez teve um índio aí de Itapena lá,
E ele acabou participando, né? Não perguntar É. nada sobre o Doce. Vamos ver se tá aqui. Não é Tá, vamos lá. Então, daí para mim, no tempo lá, eu levei ele para gravar. E aquele dia eu gravei o prosa inteiro junto com o Fernando, né? Mas eu faço prosa cultural. Geralmente eu falo das datas, né? O que aconteceu, por exemplo, em 11 de setembro de 1836, primeira-feira? Meu Deus, foi proclamada a República Rio-Grandense, pelo general Antônio de Souza Neves, né? Veio a primeira brigada de cavalaria na Revolução Farroupilha, né? O que aconteceu em tal data? Instalou-se a capital Farroupilha, né? Então, trago essas informações, mas não falo se eles me gravam, porque as pessoas não gravam. Não gravam mais, né? Só para lembrar, né? Esse mês de agosto, por exemplo, dia 22 de agosto agora, o que acontece em você? O que tem dia 22 de agosto agora? Dia Internacional do Folclore. É o Dia Internacional do Folclore. O que é folclore? É a gestão de folclore, saber do povo, né? William Thomas, em 1861, lançou essa... Então, assim, eu acho que tem gente, não presta atenção, né? Mas eu digo, a gente informa, né? É que nem os meus alunos, eu ensino a fazer balanço, uns não aprendem, não tem jeito, né? Vamos fazer o quê? Né? Bueno, então eu faço esse quadro no programa. Mas em 2008 eu fiz um piloto do programa, como eu fazia o programa Chimaguendo aqui, eu fiz um programa Chimaguendo lá na 106.9, uma rádio FM comunitária, e daí fiz o Chimaguendo na TV também, né? Foram 5 programas no experimental, tinha chegado um casal de Itajaí, Santa Catarina, que viu alguém para fazer o programa, aí conversaram com o conhecido, ele disse, para ir para a TV, para falar, fala com o Ramon. Aí ele falou, acertamos, começamos, né? A esposa dele gravava, ele editava, né? E eu vai. Então eu chegava lá, o que vamos fazer hoje? Ela dizia assim, nós fazíamos o roteiro já sentado. Vamos lá no Casario hoje, que é onde nasceu o Mundo Novo, né? Hoje nós vamos lá na Praça dos Carneiros. Vamos gravar lá, à frente daquela carreta que tem lá, vamos. Né? Então fala da carreta e tal, né? Daí eu disse para ela assim, sabe o que seria legal? A gente achar alguém que entende de carreta para entrevistar, né? Daí ela disse, seria bacana, mas onde? Eu parei assim. Daí eu vi o senhorzinho passando no meio de acho que aquilo lá, ô, seu Florencio, o senhor entende alguma coisa de carreta? Me criei numa carreta lá no mais de 5 anos que eu estou em cima da carreta, eu chamei ele foi explicando, ele foi dizendo, isso é axé, isso não é axé. Quase toda a nomenclatura igual ao desenho da carreta que eu tinha lá no jornal, no interior do tempo que eu trabalhava, está guardado até hoje lá comigo, né? Eu tenho caixas de papelama lá, e estava lá todo o esquema, né, da carreta, e quase tudo, mas olha, eu faço todas as peças iguais, né? Há um tempo eu encontrei ele, seu Florencio, um dia eu passei na frente do espetinho onde ele passava assim, e o seu Florencio está aparecendo, morreu. Aí já é bem de idade, né? Então, né, são essas coisas que vão acontecendo. E nós estamos aí, né? Não ganhamos nada, né? O Fernando sempre dizia assim, Ramon, acho que os patrocinadores me vendem o quadro aí, né? Arruma o carro aí, arruma. Arruma de repente 3, 4, paga um quinhentão cada um aí. Eu digo, não sei atrás disso, mas nem é pau. Eu não quis continuar aquele programa porque eu tinha que ir atrás de patrocínio. Eu vou deixar, eu odeio pedir coisa para os outros. Né? Mas... Filho do senhor. É verdade. Mas o Fernando já não, ele é da mídia, né? Então ele. Agora mesmo vai ter um evento lá, um torneio internacional de bocha lá, já estão pedindo tudo que é coisa, né? Aí sobra dinheiro. Você está pronto a janta não, né? Tá quase? Então tá. Como não está abrindo aí, então eu vou encerrar trazendo. Toma só um pouquinho. Aí! Pode jogar um pouco pra frente aí, tá? Vai botando os pedacinhos assim. Então a gente usa vídeos, né? E nos intervalos a gente vai comentando sobre fatos, né? Sobre. Né? Joga um pouco mais pra frente, vamos ver se aparece o caminho aí.
Opa! E apareceu o Ramiro. Não. Foi lá no começo, lá no começo ele apareceu. Tá. Bom, o Ramiro estava lá. Não é. O Duarte não. O Duarte é o atual, esse é antigo. Bom, então enquanto ele acha aí, depois a gente pode deixar rodando aí, enquanto a gente vai conversando aí, vai jantar, né? Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é declamar, né? Eu fui declamador de CTG muitos anos aqui. Quase nunca ganhei. Tirei um monte de segundo lugar, né? Eu fui em primeiro lugar, mas eu ia em todos os rodeios e declamava, né? Cansei de declamar só eu, sem ninguém de CTG assistindo, né? Mas não faz mal. E uma coisa assim que me marcou dessa jornada que foi uma vez o Noel Silveira, quem lembra do Noel Silveira, que era da Rádio Planetário, da Rádio Escumoso, não, barbudão assim, ele me chamou, ele disse, vem aqui que o vento está forte, né? Daí a gente foi atrás do palco e o vento batia igual, né? Disse, esse vento está em curva hoje, né? Daí ele estava me falando assim, Ramon, eu vou em todos os rodeios, faço cobertura do teu rodeio, todo rodeio tu traz uma poesia nova. Eu disse, por isso que às vezes é meio difícil, né? Porque eu não gostava de repetir, né? E assim, saía da mesmice de só Jânio e Caetano Brau, parecia que só existia o Jânio e Caetano Brau. Ele disse, ó, o fulano lá de Solidário que me de vez em quando, ele começa a declamar, eu fecho os olhos, eu já sei tudo que ele vai fazer. Eu posso ir dizendo assim, agora ele vai se abaixar, agora ele vai levantar a perna, agora ele vai levantar o braço. Porque é sempre a mesma coisa, né? E assim eu fazia na música também lá. Eu fiz uma vez num programa de um conhecido meu que fazia um programa, ele foi candidato, aí não podia fazer. Eu fui lá e disse, cara, todo domingo aquelas 5 músicas sempre as mesmas, né? Aí eu levei meus CDs, coisas, parece que o Rio Grande só tem aquelas músicas, né? E daí eu gostava de vaiar. Eu decorava com muita facilidade. Hoje já estava difícil um pouquinho, né? Os neurônios vão ficando mais fracos, né? Mas naquela época eu decorei a poesia do Guilherme Schultz Filho aqui, né? Tinha um livrinho ali, eu decorei. E eu vou trazer esse poema porque ele fala um pouquinho, daqui um pouquinho para a Revolução Farroupilha, ele é a Semana Farroupilha. Aliás, aqui no Rio Grande é o mês Farroupilha, né? Eu já vi umas reportagens aí que começa logo no início. Obrigado, hein? Não era bem isso, né? Não era essa brincadeira. Olha, ó. Quero lá tudo emprestado. Aí, olha o nervosismo. Vejam bem, eu já quero trazer para os meus irmãos, eu tenho irmãos gêmeos, mas não são comigo, entre eles, né? Mas o pessoal diz que é como os gêmeos, são bem parecidos. Embora eles são mais novos, pareçam mais velhos. Eles são gêmeos da quarteto, ele também às vezes parece só, né? Muito bem, um abraço, chamo aqui para Jaciara, para Bela da Felicidade. Eu queria mostrar que ele estava aí, né? Depois a gente pode deixar rodando, tá? Bom, então eu vou trazer a poesia do Guilherme Schultz Filho, que é Gesta de Clarim. Sabe o que é gesta? Gesta é parecido com gestar, gestação mesmo, né? Daí pega o do clarim. Quem sabe o que é clarim? Você sabe o que é o clarim? É aquele instrumento de sopro. Não precisa não ver os filmes que começam. Os caras atacam, fogem, né? Então esse é o clarim. Aí ele fala sobre a gesta do clarim, né? Então ele diz mais ou menos assim: cemitério do Cordeiro em costas do Camacuã. Ouvia-se de manhã o som de um clarim guerreiro. Dizem que Antônio Ribeiro vinha ali ao clarear do dia em cívica romaria à sepultura de vento. E do glorioso instrumento de memoráveis campanhas tirava notas estranhas de estranhas sonoridades, acordando as soledades nas quebradas ignotas, pelos campos, pelas grotas do rincão continentino, ia recompondo hinos de uma cruzada de glória nas altas torres da história, a repicar como um sino. A pionada nas estâncias, gaudérios e carreteiros, lavradores e tropeiros escutavam nas distâncias as épicas ressonâncias do legendário clarim, que saudou Gomes Jardim na madrugada da zenha,
e dos tapes pela brenha da azulada serrania, o silêncio repetia nas alvoradas sem jaça a epopeia de uma raça escrita pelas coxilhas. Recruzavam em tropilha nas retinas veteranas as legendas espartanas dos guerrilheiros farrapos drapejar de rubros trapos das velhas cargas pampianas. É setembro, primavera, reverdecem nas campinas, violinam as cavatinas das cigarras cantadeiras, florescem as corticeiras ensanguentando banhados, e nos brejos retovados pelas restingas escuras, estridulam saracuras num prenúncio de tormentas. As corujas, agoirentas, ronquejam sinistros pios, roncam soturnos bugios nas copas dos canuãs, nos ares, cruzam os cajãs e os lúgubres brutaus soluçam presságios maus, nos ermos, nos socavões. À noite emponcha os capões e os quero-queros alertas patrulham várzeas desertas, montam guarda nos rincões. É setembro, primavera, é tempo das marcações. Crepitam rubros fogões pelas alturas da terra. É a grande guerra da história, rodeio de paladinos, onde se marcam destinos com o ferro dos ideais e apartam-se os imortais para o panteão do futuro. Como espectros no escuro, aproximam-se piquetes. Sente-se o ruído dos fretes dos voluntários do Bril, que atravessaram o Rio Bravos de Belo Jardim, desde as barras do Petim às escarpas do Belém. Vem juntar-se também aos vanguardeiros do Onofre. É o povo que luta e sofre e sangra sem recompensa, que vai lavrar a sentença de morte contra o tirano. A tropiada dos 10 anos começa nesse momento. E aquele acampamento nas culminâncias do cerro é o bimbalhado sincero dos livres chamando os bravos que nunca foram escravos e escravos vão descer, terão até morrer, que essa é a menor das desgraças, deixando as brijas carcaças pelas planícies e escampas, para que daquelas campas perdidas de imensidade, o umbu da liberdade frondejasse pelos pampas. Estâncias ficam desertas, ranchos viraram tapera, as lavouras em Tiguera se soalham nos rodeios, palpitem outros anseios o povo continentino, que trançou com o destino na própria cancha da sorte um duelo de vida ou morte desses que não têm arranjos. Descem na aldeia dos anjos da freguesia da serra, grupos armados de guerra incorporar-se na glória. E nesse pico da história, nesse círio do Himalaia, já se encontram de Atalaia, rondando a tropa de um sonho, os bravos de Santo Antônio de Viamão, de Miraguaia. São os filhos dos centauros que traçaram a fronteira e a comunhão brasileira presentearam este chão, que hoje lança na mão, indagam da prepotência se essa gloriosa querência é uma província ou senzala. Trazem nas dobras do palo enfunados mulanos um desafio aos tiranos que faz tremer o país. Figuras brônzeas, viris, iluminam o cenário daquele augusto plenário da Assembleia Farroupilha, reunida em plena coxilha na noite primaveril. É a vanguarda do Brasil, a velha raça idealista, que voluntária se alista sem avaliar sacrifícios para combater os vícios de um sistema reacionário encarnado no império. É o peão de Estância Galdério, são os índios perseguidos, são os negros oprimidos no tronco do cativeiro, enfim, o Rio Grande inteiro que nasceu republicano e vai servir de vaqueiro às províncias coirmãs. Ressurgem nesses titãs os heróis inconfidentes, Frei Canecas, Tiradentes, Ratcliffe e tantos mais que ensanguentam os anais da nossa emancipação. A grande revolução da consciência americana galopa pela savana da greva meridional e a falange imortal que esperou Piratinim reencarna São Martim, Bolívar, o Condor dos Andes, Artigas, todos os grandes libertadores da América. É a grande façanha numérica que aqui se vai repetir para assombro do porvir e espanto das gerações que hão de ver nesses padrões o eterno destinário e os anseios libertários da velha província alçada que nasceu emancipada sem conhecer donatários.
Jamais, jamais o nosso Rio Grande foi menos regionalista. Tem cunho universalista a luta que se promove, é a França de 89, é a América do Norte, a inspirar esta corte de heróis revolucionários, românticos carbonários, discípulos de Mazzini, Zambeccari, Cassini, Garibaldi, Luiz Rossetti. Pelo Pampa se reflete a inquietude universal, que persegue um ideal de justiça e liberdade, de amor e fraternidade, de progresso e humanismo, que o próprio enciclopedismo sonhou para a humanidade. Nos ângulos do continente, por liberdade e valor. O pavilhão tricolor se divida sustentado, velho lábaro sagrado da República Andarilha, que andejou servo e coxilha na vanguarda dos heróis, colorida de arrebóis das manhãs continentinas, tens o verde das campinas, tens o ouro dos trigais e o rubro dos ideais da farrapa montoneira, velha e gloriosa bandeira, mortalha dos imortais. Bento Gonçalves da Silva, austero, nobre, correto, Antônio de Souza Neto, o campeador medieval, Afonso Corte-Real, Valério Bizarro, Davi Martins Canavaro, taciturno e silencioso, Teixeira Nunes Cardoso, comandante dos lanceiros, o primeiro entre os primeiros na missão mais arriscada, João Antônio, a honrada espada de peregrina conduta, disciplinado na luta, misto de herói de santo, Onofre, Pires do Canto, a bravura, Chuca Rude, João Manuel, um rivitude de nobre Chico Guerreira, Manuel Lucas de Oliveira, Crescêncio, Gomes Portinho, Edes da Luz, Carvalhinho de Façanhas Imortais, os diversos amarais, guerreiros e literatos, José Mariano de Matos, o velho Gomes Jardim, o jovem Tenente Alcuim, o conspirador, o temido ferrador equivalentes, Valente, o poeta Antônio Vicente, o Virgílio da Seneida, Domingos José de Almeida, Porciúncula, os irmãos Soares, são os heróis singulares da gesta ao olhar em glória, estampas vivas da história, no milagre de avatares. E eles andarão pelas coxilhas, recontando a tropilha de uma ideia. E os ecos do tropel dessa epopeia ainda ressoam pelos séculos em fora, ainda se escuta a límpida candora do clarim redivivos dos farrapos, e os feitos imortais daqueles guapos reverencia a geração de agora. E os fogões que eles acenderam pelo Pampa, no litoral, na serra, na fronteira, ainda crepitam como a derradeira chama votiva de um clarão sem jaça, e quanto mais tempo sobre o tempo passa, mais erguida nos braços da memória, empunchadas nas páginas da história, amadeando os rumos da nossa raça. Obrigado. Desculpe se alguma coisa escapou aí, né? Foi assim meio no improviso que a gente fez a apresentação. Se Deus quiser, nos 50 anos a gente vai fazer um negócio mais bem elaborado, né? Provavelmente o patrão vai ficar uns 8 mandatos. Né? Quantos anos você tem? 24. Até os 30 dá pra, né? Tranquilo, né? Verdade? Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Eu fiz a pergunta aqui, não foi para envergonhar vocês não, tá? Não foi para envergonhar vocês que perguntei não. É só porque a gente realmente não lembra das coisas, né? Se a gente não estuda constantemente. A minha filha, a Raquel, quando foi primeira frente estadual, né? Ela tem que estudar muito. Tem que estudar muito, né? Não sou eu, não. Ela é mais nova, né? Que ela. Mas tem que estudar muito, porque eram 3 dias de prova, né? História do Brasil, história do Rio Grande, da Revolução Farroupilha. Até cantar ela teve, né? Esse encontro, tudo bem. Fazer artes e tal, né? E ela escreveu um projeto sobre a Anita Garibaldi, né? Então, assim, é um negócio bem complexo, né? Quem gosta, quem pretende seguir, vai ter que estudar, né? Porque senão, né? Fica no meio do caminho, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um aplauso para vocês. Só para a gente finalizar, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? A gente combinou isso aqui, né, Ramon? No final de semana, então foi algo meio no improviso. E
como vocês puderam perceber, eu sou um patrão novo e a gente, enquanto patronagem, está tentando trazer justamente a história aos mais novos, inclusive para mim. Então, a gente que é de Tapera, a gente não imagina, por exemplo, uma família que é impactada e que tinha uma história tão linda e que continua escrevendo uma história tão bonita dentro do CTG. E claro que tem outras, várias famílias que fizeram parte, né, do CTG, inclusive aqui a Rafa, né, o seu Juranda. A gente está tentando não, a gente vai fazer, inclusive com a Mala, que é a nossa diretora de cultura, né, cultural, tentar fazer esse resgate, né? A gente vai precisar do apoio da família, a gente vai entrar em contato com vocês, até aqui com a Rafa, a gente vai começar a resgatar mais isso e deixar mais próximo das nossas crianças, dos jovens e até dos adultos, porque eu lembro que quando eu comecei no CTG eu tinha em torno de 7, 8 anos e eu vim inicialmente só para dançar, então eu vim aqui com os amigos, é um local de diversão e a gente nunca explorava a história do Guido, né? A gente nunca sabia como se deu a existência da nossa série, como, né, tudo aconteceu. Então é isso que a gente está proposto a fazer com patronagem. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas a gente precisa da ajuda dos pais, dos integrantes, para que isso possa acontecer, né? Então, Ramon, acho que só te agradecer pela tua breve fala. Claro que se a gente pudesse, a gente teria muito mais coisa para falar, né? Mas, como tu disse, a gente vai ter outros momentos oportunos aqui para te explanar mais, né? E sempre será bem-vindo, a família também. A gente vai continuar as conversas, né? Para a gente poder resgatar fotos, resgatar tudo que tinha naquela época, né? Até a gente está gravando ali, a gente vai começar a documentar tudo isso para que possa ser postado, possa ser utilizado, né, depois por prendas, por peões, para saber da nossa história, né? Para saber como foi feito. Até, Manu,